presencial e online, e vamos falar de um tema muito importante para as provas, que são os poderes administrativos. A galera aqui já copiou e nós vamos aqui falar dos principais pontos. Ontem foi um domingo de provas, todo domingo tem concurso. O índice de falta foi enorme ontem na prova dos Correios. Se chegar a dar uma olhada aí. E a gente vai aproveitar esse momento aqui para estar estudando. Vamos lá, pessoal, tenta se concentrar. Poderes administrativos. Cai em prova, sim ou não? Cai. Então você está aqui estudando, porque esse assunto cai muito nas provas objetivas. E aqui, obviamente, um resumo. Você tem a apostila, você tem o livro. Aqui nós temos uma bibliografia, que é a querida professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Ela tem um manual, fala bastante disso. Mas só que eu tenho que ter uma ideia, porque a questão de prova, eu bato o olho na questão e, às vezes, o que eu estudei não está ali. Só que, com a base que eu tenho dessa disciplina, eu consigo eliminar a letra A, elimino a letra B e acaba acertando as questões de prova. Não tem como você saber tudo, não tem. Eu não passaria em concurso, seus colegas não passariam, você não passaria. Não tem como estudar tudo. A gente tem que saber um pouco de cada, não tem que saber bem alguns pontos que caem bastante, para poder ir lá e pontuar o máximo que a gente puder. E aí você sempre parte de uma definição, poderes, você já estudou aqui, poderes do Estado. É uma confusão que os alunos fazem. Poderes do Estado e poderes da administração. Qual que é a diferença? Poderes do Estado são 3. Entendeu? Perfeito. Executivo, legislativo e judiciário. Esses 3 poderes são independentes, lembra? E harmônicos entre si. Artigo 2º da nossa Constituição. Aqui eu não tenho poderes do Estado, eu tenho poderes administrativos que eu vou encontrar nos 3 poderes do Estado. Importante frisar isso. Eu vou ter poder vinculado no poder judiciário, eu tenho poder discricionário no poder legislativo. Esses poderes, embora administrativos, não são específicos do poder executivo. Óbvio que a gente vai enxergar no poder executivo. Por quê? Porque o poder executivo ele tem como função típica administrar a coletividade. Então, ali que basicamente é o campo fértil que você encontra esses poderes com uma maior incidência, uma maior ênfase. Mas eu não vou descartar a aplicação deles nos demais poderes. Por isso que eles vêm como instrumentos. Por isso que eles vêm como instrumentos. Ou seja, qual é o instrumento que eu tenho para poder prestar o serviço público? São os poderes administrativos, que vão dar para a administração pública prerrogativas. Ela vai ter algum tipo de vantagem para poder fazer valer a vontade da própria coletividade, que é a destinatária do serviço público. E, obviamente, quando você vai exercer a sua função, o que vai acarretar? Você vai ter que usar o poder. A gente vai ter que usar o poder que foi conferido para a gente. Por isso que os livros fazem essa observação. Usar e abusar são coisas distintas. Porque usar o poder nada mais é do que exercer a função pública. Então pensa, um policial na rua trabalhando, polícia ostensiva, está lá o policial sempre atento
ao que está acontecendo. Nenhum policial mexe no telefone celular, vocês devem perceber isso na rua. A polícia militar está lá em pé, o policial sempre ali, ó, exercendo a sua função. É isso que a gente espera do bom policial. Ou seja, ele está ali usando o poder e a lei, todo poder decorre da lei. Tudo. Barroso, dá para renunciar a esse poder? Não. Questão de prova. Os poderes são renunciáveis ou irrenunciáveis? Ora, se eu não posso abrir mão desse poder, qual é o gabarito? Poder é irrenunciável. O que é renunciar? Ó, não quero mais esse piloto aqui. Não quero mais. Vamos imaginar se o piloto é meu. Não quero mais abrir mão dele. Joguei na lixeira. Eu estou renunciando, abrindo mão daquele piloto. Agora, e o poder? Pode ser objeto de renúncia? Não pode. Não pode por quê? Olha o seu gabarito. Os poderes são irrenunciáveis. Consigo vender esses poderes, Barroso? Não dá para vender não. Os poderes são inalienáveis. Obviamente que se eu, no exercício desse poder, passar por cima da lei, extrapolar os limites da lei, eu vou incorrer em quê? Abuso de poder. O que seria o abuso de poder que você encontra muito na prática com aquela expressão abuso de autoridade? Isso é abuso de autoridade, nada mais é do que um abuso de poder. Pensa comigo, um policial entra na casa da pessoa sem mandato judicial, fora daquelas hipóteses constitucionais. Quais são as hipóteses constitucionais que vão franquear alguém entrar na sua casa? Vocês lembram? Ora, prestar socorro, não é isso? O que mais? Quando que alguém entra na sua casa? Ó, prestar socorro, quem que lembra? Marcelo falou, flagrante delito. Não é desgraça, é desastre. Desastre. Durante o dia, por determinação judicial. E a quinta hipótese, que quase ninguém fala. Ó, prestar socorro, flagrante, desastre. O que mais? Ou, se eu tiver um mandato durante o dia, ou se houver o seu consentimento. Se você consentir, qualquer um entra na sua casa, quando você quiser e a hora que você quiser. Vocês estão acompanhando aí? Quer dizer, se eu ingressar fora dessas hipóteses, exemplo, mandado à noite, isso é o quê? Uso do poder ou abuso do poder? Isso é abuso do poder. Mas por que é abuso do poder, Barroso? Porque ele está extrapolando, ele está excedendo os limites que a lei impôs a ele. Até aqui tudo bem? E aí, qual que é a maldade da prova? O poder, na verdade, o abuso de poder, ele vem se classificando em duas formas. O excesso de poder e o desvio de poder. E a palavra-chave está aqui. Isso tem que frisar no seu caderno. Tem que frisar. Ou seja, qualquer probleminha com a competência vai gerar o excesso de poder. Qualquer vício no elemento finalidade vai gerar um desvio de poder. Temos que citar exemplos no caderno para ilustrar o seu estudo caseiro. Ou seja, quando que eu teria o excesso de poder? Ora, quando eu perceber que naquela questão de prova, que é o que me interessa aqui, a banca revelar no enunciado que tem algum agente público praticando um ato sem a devida competência. Isso.
Dá um exemplo, Barroso. As Forças Armadas fazendo uma blitz em caráter de policiamento ostensivo. Será que as Forças Armadas têm competência para fazer uma blitz, um policiamento ostensivo, fora das hipóteses condicionais? Não, não tem essa competência. Ah, mas está fazendo. Está fazendo. Vocês viram semana passada? A Marinha estava com 7 tanques na zona oeste aqui do Rio de Janeiro. Jogadores saíram daquela região para ir trabalhar, se depararam com tanques de guerra ali na zona oeste. Alguém viu essa reportagem? Sim ou não? Por que a Marinha estava ali? Você tem sempre que ficar atento a esses enunciados midiáticos que podem cair em prova. Porque uma semana antes, uma oficial da Marinha morreu naquele hospital Marcílio Dias. Foi Marinha mesmo. Foi Marinha. O Marcílio Dias. E ela, coitada, foi receber uma homenagem, uma médica, olha como é que é a vida, senhor. Uma médica, oficial da Marinha, foi naquela unidade receber uma homenagem e levou um tiro na cabeça. E morreu. E aí você se depara com, obviamente, um fato muito horripilante esse, que está sendo objeto de investigação. Por que a Marinha estava ali com os tanques de guerra uma semana depois? Se não cabe a Marinha investigar crime nenhum. Se a Marinha está dentro do artigo 142 da nossa Constituição, que vai defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa deles, da lei e da ordem. Por que a Marinha estava ali naquela região? Porque a Constituição de 88 diz que cabe à Polícia Civil, olha o detalhe, na sua Constituição, cabe à Polícia Civil exercer as funções de polícia judiciária e apurar infrações penais, exceto as militares. Vocês conseguem enxergar isso? Se é exceto as militares, quem é que vai investigar a infração militar? É a própria Força Militar. Se for no âmbito da Polícia Militar, vai ser a PM. Se for no âmbito da Aeronáutica, será a Aeronáutica. E se for no âmbito da Marinha, vai ser quem? A Marinha. E ela foi vítima dessa tragédia dentro de um hospital militar, senhor não? O Hospital Marcílio Dias é um hospital militar da Marinha. E ela da Marinha. Aqui tem um crime militar para ser investigado. Ah, mas a DH estava no local. Sim, nada impede a DH buscar reunir indícios de autoria e materialidade, mas vai ter que ter um inquérito policial militar da Marinha. Porque eu tenho um oficial da Marinha falecendo dentro de um território militar, que é aquele hospital Marcílio Dias. Então ali eu teria, excepcionalmente, a Marinha exercendo uma função de apurar infração penal militar. Ok? Fora disso, fora desse cenário, qualquer vício de competência, e competência é um daqueles 5 elementos do ato administrativo, que já está estudando isso em casa, sabe que nós temos no ato administrativo 5 requisitos. Lembra? O tal do SUFIFOMOB, né? Sujeito, finalidade, forma, motivo e objeto. Quem é o sujeito? É aquele que tem capacidade e que tem competência para praticar os atos. Todo vício, toda irregularidade desse elemento de competência, eu teria um excesso de poder. Excesso de poder. Eu vou colocar aqui um exemplo para você enxergar comigo. Ó, Forças Armadas.
realizando uma blitz fora das hipóteses legais. Porque se tivermos um plano do GLO, nada impede. Lembra do GLO? Garantia da lei e da ordem. Um segundo sargento aplicando uma penalidade gravíssima ao terceiro sargento, sem previsão legal. Logo, esse segundo sargento não tem a competência. Se não tem a competência, ele está fazendo uso do poder ou abuso do poder? Abuso do poder. Abuso do poder. Em qual vertente? Excesso ou desvio? Ora, excesso. Porque a questão está me dizendo que aquele agente não tem competência para praticar aquele ato específico. O desvio de poder, ele é mais crível, ele é mais enfático, ele é mais palatável. Você consegue enxergar uma naturalidade comum, qual seja, você pega o ato e constata que naquele ato eu estou buscando um fim diverso previsto na lei. A gente aprende que a finalidade dos atos, grosso modo falando, é buscar o que, senhores? O interesse público. A regrinha do jogo qual que é? É você praticar, você faz concurso aqui, que você quer se tornar um agente público. Todos nós que fazemos concurso, temos essa ideia que o nosso destinatário é a população, é a coletividade. Então, o fim, o objetivo é sim atender o interesse público. Notadamente, se eu desviar do interesse público, qual é o gabarito? Abuso de poder. Aí a banda coloca para você: abuso de poder na modalidade excesso. Está errado. Porque se ele está dizendo que eu estou buscando uma finalidade diferente, isso não é excesso de poder. Isso é o clássico desvio de poder. Desvio de poder. Tudo bem? Tranquilo? A finalidade é a satisfação do interesse público. Eu agora de manhã no jornal uma situação que chega da ASNO por conta da quebra de uma confiança, se chegar a ver o jornal hoje, na verdade foi objeto do Fantástico ontem e reproduziu hoje pela manhã uma policial penal, que se chegava a ver, um agente do DEGAS, na verdade, chegava a plantão com o indivíduo e ela já há muito tempo, pensa, você chega no plantão com o cara, 2 policiais, cadeia, ambiente confinado, e ela se sentia muito incomodada quando ela ia para o banheiro tomar o banho dela, trocar a roupa dela, botar a farda, tirar plantão e tal. 24 horas de plantão com esse indivíduo. E ela já se sentiu incomodada, num dado momento ela percebe que embaixo da porta, assim, no banheiro feminino, ela vê a bota do cara, os pés do cara, do colega dela. Ela, pô, tá estranho, tá me incomodando. Resumindo a história, ela descobriu que dentro do banheiro tinha uma câmera, colocada por esse elemento. No pote de shampoo, onde fica o shampoo, ele colocou uma câmera. E mais de não sei quantas horas de gravação. Ela trabalhou com esse cara um tempão. Foto dela de nudez capturada. Ela tomando banho. Olha que situação. E aí ela fez contato com ele. Ele, pelo amor de Deus, eu errei. Não coloca isso bem pra frente. Vai acabar com a minha vida. Detalhe, fez isso com ela e com mais 2 outras policiais. Olha que situação. É crime, isso ou não? Isso ou não? Colocar no banheiro ou qualquer outro lugar uma câmera sem te cientificar. Progressão tem câmera aqui, ó? Às vezes tem. Essa não tem. Mas tem sala que tem câmera. Você já viu. Eles começam a monitorar. É porque a câmera, ela nos protege. É falta de estudo achar que câmera
prejudica. Câmera em locais o quê? Públicos. Tá aí tranquilo? E ela levou o caso pro Fantástico, a moça. Certamente o cara vai responder criminalmente. Tem procedimento disciplinar para apurar essa conduta desse rapaz que traumatizou essa agente do delegado. Sempre tem que ter esse cuidado. Sempre orientei minha filha desde pequena, qualquer lugar que vê se tem câmera, mete o dedo na tomada, bota o dedo no espelho, vê se o espelho é falso. Porque se a gente não orientar, você fica aí com a sua intimidade, e depois que isso é publicado, já era. Você perde a sua intimidade, ferrou. Vai pagar uma indenização. Não apaga o estresse, não apaga o transtorno, não apaga o transtorno. E aí, será que aquele agente que está ali do delegado está ali para isso? O Estado paga ele todos os meses de salário para ele exercer essa função pública? Não é para isso que ele está ali. Ficar botando câmera no banheiro das meninas para ficar capturando imagem, capturando vídeos, sem o consentimento da vítima. Obviamente que tem crime, crime é isso, registro não autorizado da intimidade sexual. Fotografar, filmar, em qualquer meio, cena de nudez, sexo explícito, qualquer cena, sem que a outra parte não venha o quê? Autorizado. Isso é crime. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Obviamente que quando você utiliza o seu cargo para satisfazer o seu interesse, esse exemplo que eu acabei de narrar, ele não está fazendo essa filmagem para salvaguardar o interesse público. Será que essa é a finalidade? Não. Ele está fazendo a capturação da imagem buscando o interesse dele, satisfazer a lascívia dele. Isso é abuso de poder na modalidade excesso ou desvio? Desvio. E vai ser a minha aula na turma da Polícia Penal. Vou falar desse tema. Porque aí vai chegar a prova em fevereiro, o cara vai pegar lá em penal esse caso do jornal, porque as bancas copiam os casos do jornal e botam na prova, para saber qual crime que foi praticado. E lá no Código Penal tem crime proibindo esse tipo de comportamento. No administrativo, se cair, gabarito. Isso é desvio de poder ou desvio de finalidade. Tudo bem? É muito comum o desvio de finalidade, além desse caso horripilante que eu narrei aqui agora, aquelas hipóteses que você remove servidor público, transfere servidor público. Para quê? Para sacaneá-lo. Acontece isso? No Brasil não, mas lá fora, vamos imaginar que na Suíça, na Dinamarca, que está liderando o país com mais desenvolvimento, 0,1 é a Dinamarca, Estados Unidos está em 26º colocado e o Brasil, o 81º. Nós somos 81 numa lista de países que cumprem com as regras, os direitos. Quem é o último, Barroso? Venezuela, está lá no último, quase sendo rebaixado, só que não tem rebaixamento, é o último meio. E um país desses da vida, pensa, você vai trabalhar na repartição pública, passou no concurso e o seu chefe não nutre por você um sentimento bom. Lembra aquelas pessoas que têm um olhar diferente para você? Quando você chega naquele lugar, a pessoa fica incomodada, tem alguma coisa em você que incomoda aquela pessoa. Você não abriu a boca para nada, você não falou dela para ninguém, mas a sua presença incomoda e essa pessoa é o seu chefe. Incomodado com você, o que ele faz? Será que ele tem competência para te mandar embora? Não, ele não pode te mandar embora por não nutrir por você um sentimento bom, mas ele pode fazer o quê? Tirar você do Rio e mandar para Rio Branco, tirar você do Rio de Janeiro e mandar lá para Ponta Porã, comer os indígenas, cipó, arco e flecha, Lago dos Crocodilos. Não tem sinal de telefone, internet não pega,
tantas horas para pegar um sinal, 4G, 5G não chegou ainda lá. Aí você sente que você está lá, e ele vai botar no papel, estão precisando de sargento com a sua capacidade intelectual lá no Acre. E te manda para. Você sabe que por trás dos panos não tem nada de capacidade aí fundamentando, não. É perseguição. Ele está fazendo isso para quê? Para te sacanear. E aí, obviamente que na prática é muito difícil você comprovar isso. Porque, meu amigo, vai estar escrito. E o papel vem muito timbrado. Interesse público. Esse terceiro sargento foi o primeiro da escola. Então ele vai chefiar uma turma de alunos novos lá no céu, na divisão do inferno. Aí você tem que ir lá para a divisão do inferno, sabendo que você está indo para lá por conta de uma questão pessoal e não por conta do interesse público. Isso aí seria o quê? Seria um excesso ou um desvio de poder? Seria um desvio de poder. Tá? Cai assim na prova. Vou colocar aqui, ó, remoção de servidor. Remoção de servidor com fins punitivos. Remoção de servidor, coloca assim, ó, remoção de servidor público, pode colocar sargento se quiser, com fins punitivos, ou viés punitivo. Tudo bem? Estão acompanhando? Beleza? Estou sendo bem assim, é simples, para a gente poder compreender essas teorias e compreender que é importante. Porque não importa o exemplo que a banca puser, se eu sei que se aparecer finalidade é desvio de poder e se aparecer competência é excesso de poder, não importa o que ela diga para mim, eu vou matar a questão. Quais são as espécies de poderes? São 6. 6 poderes. Poder vinculado, poder discricionário, poder normativo ou regulamentar, poder hierárquico, disciplinar, poder de polícia. Só que olha a observação. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela não considera como poderes o poder vinculado e o poder discricionário. Ela não considera. Para ela só são 4. Poder vinculado e poder discricionário para ela são variações. Variações dos demais poderes. Para a sua prova, poder vinculado e poder discricionário, que a nossa prova utiliza como bibliografia a professora Maria de Pietro, ela é muito clara nesse aspecto. Ela fala assim, ó, eu entendo que poder vinculado e discricionário não existem. Por quê? O professor, ela é professora da USP, muito requisitada no cenário dessa matéria, e ela fala, olha só, falar que o poder é vinculado, o que seria o poder vinculado com o saudoso Thierry Lopes Meirelles? Você cumpriu o que a lei manda. Se a lei está mandando fazer concurso para cargo público efetivo, isso é poder vinculado. Como se eu estivesse o quê? Vinculado à lei. Olha, eu tenho que fazer o que a lei está mandando. Isso decorre de quê? O princípio da legalidade. E assim, a hipótese que eu posso fazer aquilo de acordo com a minha conveniência e oportunidade. Poder discricionário. Então ela entende que os demais poderes, poder de polícia, poder hierárquico, esses poderes, ou eles estão previstos na norma, vinculação à lei, ou eu posso ter uma liberdade de escolha. Então ela entende, diferente de outros autores, que eu só teria 4 poderes: normativo e hierárquico, disciplinar e o poder de polícia. Tudo bem até aqui? E o IAGS já cobrou isso? Já cobrou. Esses poderes, todos eles, todos os 4, já caíram
em provas anteriores. Então, assim, dê uma atenção a esse tópico na sua caminhada. Eu inicio aqui pelo poder normativo. Renato, existe diferença entre poder normativo e poder regulamentar? Existe. Existe. Embora a banca, às vezes, exige da gente um tratamento igual para os dois, você vai ver em prova, poder normativo ou regulamentar, está tudo certo. A de Pietro, por exemplo, ela fala poder normativo ou ela fala poder regulamentar. Tem um concurso do EGS que ele colocou o poder regulamentar, deu como gabarito, é aquele que cabe ao chefe do poder executivo para complementar as leis, visando a sua fiel aplicação. Só que, para a doutrina, a boa doutrina do direito administrativo, o poder normativo é da administração pública. Se quiser colocar no seu caderno, o poder normativo é da administração pública, vírgula, ao passo que o poder regulamentar cabe ao poder executivo. Eu vou repetir, o poder normativo é da administração pública, vírgula, ao passo que o poder executivo cabe ao chefe, poder regulamentar. Falei errado, repetir. Poder normativo é da administração pública, ao passo que o poder regulamentar cabe ao chefe do poder executivo. É isso. Eu não entendi isso não, Barroso. Pode me dar um exemplo? Posso. Turma, a Anvisa é a nossa agência nacional, tá? De vigilância sanitária. A Anvisa é responsável no Brasil por editar uma portaria que é a 348 de 97. Essa portaria aqui é aquela responsável por dizer para a gente no Brasil o que são drogas lícitas e o que são drogas ilícitas. Eu posso sair daqui e comprar uma droga ali embaixo, sim ou não? Legalmente? Posso ou não posso? Ela me drogar ilicitamente. Eu vou ali embaixo e quero me drogar. Posso ou não posso? Posso. Olha, café é uma droga. O que é droga? Droga. Toda substância capaz de causar o quê? Dependência do nosso organismo. Isso é uma droga. Mas será que toda droga é ilegal? É ilícita? Não. Pô, tô com uma dor na barriga, Barroso, nossa. Barroso, tô com uma cólica, vou ali embaixo comprar um costão, Barroso. Tá se drogando, né? Vou te prender por isso. Vamos para trás. Por quê? Tá comprando droga, sou traficante. Calma aí, ó, pela ordem. O senhor sabe ler? Drogaria. Vende o que numa drogaria? Hoje vende tudo. Mas também vende o quê? Drogas. Só que eu quero agora usar uma droga ilícita. Uma droga que várias drogas ilícitas aqui. Cocaína, merla, rópio, crack, oxi, drogas sintéticas, LSD, balinha do amor, isso ingere, acho que tá a mão todo mundo, quer abraçar todo mundo, coitado, alucinado. Quando acorda é o seguinte, não sabe o que eu com ele, sente dores pelo corpo, sintomas de uma noite muito alucinógena para a medicina.
E aí, opa, se ele está fazendo uso de uma droga ilícita, ou se alguém está vendendo uma droga ilícita, está praticando um crime, sim ou não, pessoal? E aí isso está escrito aonde, Renato? Ora, existe uma lei de drogas no Brasil, que é de 2006. Essa é a lei de drogas. Essa lei que vai trazer alguns artigos, o que é tráfico de drogas, o que é portar drogas para consumo pessoal, que o Supremo Tribunal Federal agora diz que se você portar para você, para consumo pessoal, até 40 gramas de cannabis, sativa, lineu, e tem aquele princípio ativo do THC, que é o tetrahidrocannabinol, você não pratica crime nenhum, não pratica delito nenhum, não tem mais aquele porte para até 40 gramas, se ficar provado que é para consumo pessoal. Mas e quem está vendendo? Vai responder pelo tráfico. Mas quem é que vai dizer, Barroso, se essa droga, se essa vulgarmente chamada de maconha, tem um THC, se é lícito ou ilícito? É uma portaria da Anvisa. E essa portaria, com base no nosso conceito do caderno, estaria pautada no poder regulamentar ou normativo? Poder normativo. Por que poder normativo? Porque não foi feita pelo presidente da República. Ela foi feita por uma autarquia em regime especial, que é a Anvisa. Tudo bem? Tranquilo? Agora, e o poder regulamentar? Que é o que me interessa aqui. Olha, é aquele conferido ao chefão do executivo. Quem é o chefe do executivo? Turma, presidente. Quem mais? Governador e prefeito. Essa turma aqui baixa decreto. Aí vem a prova do IAGS. Deve ter uns 3 certames aí, mais ou menos, que pede ao candidato para dizer, entre as assertivas abaixo, onde que estava um ato normativo primário. Tendo em vista o poder normativo da administração pública, os atos se dividem em atos normativos primários e atos normativos secundários. E aí eu tenho que colocar isso no seu caderno. E foi, alguém lembra dessa questão? IAGS? Quem está fazendo provas já caídas? A diferença entre ato normativo primário e ato normativo secundário. O ato normativo primário é aquele ato que tem o seu fundamento de validade na Constituição Federal. O ato normativo primário é aquele ato que eu vou abrir a minha Constituição de 88 e vou encontrar o seu fundamento lá. O fundamento vai estar na Constituição. E nós já aprendemos aqui um artigo, lá em processo legislativo, que nos traz 7 atos normativos primários. 7 atos. Que artigo é esse, senhores? Artigo 59. O artigo 59 da Constituição diz o que para a gente? Vocês lembram desse artigo? Que o processo legislativo compreende a elaboração dos pontos. Aí coloca emendas à Constituição, fala de leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas,
resoluções e decretos legislativos. Ali eu tenho, por excelência, no artigo 59, o ato normativo primário. Por quê? Porque o seu fundamento de validade está previsto na Constituição. Barroso, e o ato normativo secundário? Que tem por excelência um exemplo da DPI, que é o regulamento. É aquele que vai buscar sua validade em atos infraconstitucionais. Se você quiser botar um exemplo no seu caderno de ato normativo secundário, o melhor exemplo, se cair só vai cair esse, é o regulamento. Porque o regulamento não está previsto explicitamente na Constituição de 88. Ele encontra o seu fundamento de validade em atos infraconstitucionais. Tudo bem? Você pode repetir tudo, Barroso? Não entendi nada? Posso? O que é o poder regulamentar? Você tem a lei que carece de um complemento. Se a lei depender de um complemento, o artigo 84, inciso 4 da nossa Constituição de 88, diz que eu posso, por decreto, regulamentar uma lei. Então, exemplo, nós temos no Brasil uma lei de armas. Vocês, como militares, vão ter acesso às armas. Armas. Mas que tipo de arma, Barroso? Arma de fogo. Arma de fogo. Como é que eu faço para saber quais são as armas de fogo permitidas, proibidas, com calibre restrito, com calibre permitido? Não está na lei de armas, está em um decreto do presidente da República, que diz para a gente quais são as armas que dá para a gente na saída do cano da arma. Ele fala, o decreto prescreve, em joules. Joules, espécie de energia cinética. Dependendo da energia que sair no cano da arma, essa arma vai ser de calibre restrito ou permitido. Isso está escrito na lei? Não, está escrito em um decreto. E esse decreto, ele é fruto do poder regulamentar. Por quê? Porque o presidente da República baixou o decreto para complementar uma lei. É isso. Quando a gente chegar em ato administrativo, eu vou estudar com vocês aqui as espécies de decreto, que são dois. Não vou entrar agora, mas é o decreto autônomo e decreto regulamentar, também chamado de decreto de execução. Por enquanto, vai ficar com essa informação aqui, mas não deixando de lado essa daqui, porque já foi objeto do IAGS. Ato normativo primário e ato normativo secundário. Poder hierárquico, ele vem para organizar. Ele vem para organizar a administração pública. E, obviamente, que organizar significa coordenar e significa estabelecer graus de subordinação. Vocês vão ter chefe, sim ou não? Sim. Vai alterar que vocês vão ter que bater continência. Será que vai ter alguém subordinado a vocês? Sim ou não? Vai. A graça de estudar, turma, é essa. Você vai poder expedir, vai poder mandar em todo mundo? Não. Vai poder expedir ordens. Então pensa, rapidamente, turma, rapidamente. Um terceiro sargento e me abaixo dele. Normalmente. O cara, depois quem? Não é assim? Esse agente público vai poder, fiscalizar, expedir ordens, delegar, avocar,
revisar atos dos seus subordinados. Só isso? Não. Pelo poder hierárquico eu posso expedir atos normativos. Nada impede de se aplicar atos normativos. Posso aplicar sanções, penas. Esse poder, ele vem para quê, Renato? Para tentar organizar a administração. Isso é uma bagunça, cara. Quem manda aqui? Qualquer um, todo mundo é por si. Pô, não vai funcionar. Cada um fazer aquilo que lhe aprouver, não vai funcionar. É mais inteligente organizar, estabelecer entre aquelas pessoas, estabelece pelo cargo. E vamos criar aqui um quadro com um plano de carreira. Porque aí você vai conseguir atingir a finalidade que é o interesse público. Tudo bem? Tranquilo? Para a gente fechar aqui, poder disciplinar. É aquele que visa apurar irregularidades no âmbito da administração, aplicando penas também. Só que aqui não é qualquer pessoa. São aquelas pessoas que possuem um vínculo específico com a administração. Se eu tiver um vínculo específico com a administração, eu tenho o poder disciplinar. O nosso manual cita um exemplo de um aluno em uma escola pública. Tudo bem? Ou seja, um aluno da FAETEC é advertido. Um aluno do Cefet é suspenso. Qual é o poder que eu vou vislumbrar ali? O poder disciplinar. Porque ele tem um vínculo específico com aquela instituição. Um aluno da UERJ é penalizado. Qual é o poder que eu tenho ali? Disciplinar. Por quê? Porque o aluno da UERJ tem um vínculo específico com a UERJ. Um servidor público foi sancionado, um sargento foi penalizado. Poder disciplinar. Sempre que eu aplicar uma sanção, eu vou fazer isso por meio de uma sindicância ou de um processo administrativo disciplinar, eu tenho que respeitar o devido processo legal, que consiste nesses dois pilares, ampla defesa e contraditório. Tudo bem? Vamos lá fazer o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta para dar continuidade.